Graça e paz, meus irmãos. Que bom que vocês estão aqui e nós vamos continuar estudando a respeito do coração. Nós vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor mais uma vez e entraremos então no nosso assunto. Pai querido, ajuda-nos, Senhor. O Senhor tem nos ensinado muitas coisas nesses dias. O Senhor tem nos relembrado de tantas outras e nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito. Confessamos, Deus, que sem o Teu Espírito nós não conseguiremos nem guardar nada que recebemos, nós não conseguiremos ter as nossas próprias vidas transformadas a partir do conteúdo que recebemos, e também não conseguiremos abençoar outras vidas como conselheiros, ajudando os nossos irmãos a crescerem e se parecerem mais com Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós admitimos aqui a nossa total dependência do Espírito Santo de Deus. Deus, o Espírito Santo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos que Ele nos ajude, precisamos que Ele nos dirija, precisamos que Ele nos aplique todas essas verdades ao nosso próprio coração, para que, transformados pelo Espírito, possamos ser instrumentos dEle para a transformação da vida de outros. Assim, ó Deus, abençoa-nos para a Tua glória em Cristo. Amém. Meus irmãos, então nós estudamos ontem à noite, uma comunidade de conselheiros entende o conceito de coração. E o meu plano aqui é terminar rapidinho a palestra de ontem e entrar numa das duas de hoje, ok? Então eu vou correr para a gente aproveitar melhor o tempo. Nós vimos ontem à noite que o coração é a sede da razão, é a sede das emoções, é a sede da volição. E nós vimos ontem à noite também que existem 5 forças que influenciam o nosso coração para que o nosso coração se torne aquilo que ele é, para que nós nos tornemos aquilo que nós somos. Vimos que essas 5 forças são constituição genética, história de vida, valores da sociedade, valores da família e ação sobrenatural. Tanto a ação de Deus, quanto a ação de seres malignos, quanto a ação de demônios. Portanto, nós somos o nosso coração. Esse é o fato da Bíblia. Nós somos aquilo que é o nosso coração, nós somos o nosso coração. Então nós vimos essas 5 forças que programam o nosso coração, criam a nossa cosmovisão, as nossas crenças mais fundamentais, e todas as nossas vontades, razão, emoção, tudo que fazemos, tudo que reagimos, nossa personalidade, nossas atitudes, nossas ações, todas essas coisas fluem desse coração que foi programado por cada uma dessas forças. E a partir disso é que nós nos relacionamos com Deus, com as demais pessoas e com o mundo criado. Qual é o grande problema de tudo isso que nós estamos vendo? Então, até aqui nós vimos o coração é o centro da nossa pessoa. Nós somos o nosso coração. Mas qual é o problema? O problema é aquilo que as nossas crianças cantam: meu coração é sujo. Meu coração era sujo. E ele ainda, mesmo depois que Cristo aqui já entrou e limpou o nosso coração com o seu precioso sangue, isso os irmãos sabem, acontece num já e ainda não. Ele já fez, mas ainda não completamente. Nós já somos puros, mas ainda não completamente. Nós ainda lutamos com o velho homem, nós ainda lutamos com a deformidade que o pecado causou no nosso coração. E essa é a realidade que a Bíblia fala. Esse texto me chama demais a atenção, porque ali o próprio Deus decide destruir a terra. E por que Deus decidiu destruir a terra? Deus explica o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas se havia multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Ou seja, por que Deus mandou o dilúvio? Por causa de um problema cardíaco, por causa do problema do coração. Porque Deus olhou a terra e todos os seres humanos tinham uma vontade, um desígnio, uma atitude totalmente má, continuamente má. E é curioso, porque então Deus destrói a terra, Deus mata todos os seres humanos, Deus faz uma aliança com Noé, e logo depois de fazer essa aliança com Noé, lá em Gênesis 8:21, a gente lê a mesma coisa, mesmo depois do dilúvio, que o desígnio do coração do homem é continuamente mau. Ou seja, o ser humano não mudou por causa do dilúvio.
o desígnio do seu coração, a tendência, a inclinação do seu coração continua sendo para o mal. Deus fala isso com o seu próprio povo. Meu povo, este povo tem um coração teimoso e rebelde. Em outro lugar, é um povo que tem arrogância no coração. Ezequiel levanta um aspecto interessantíssimo ao dizer que o povo tinha levantado ídolos dentro do seu coração. Ídolos dentro do seu coração. Deus falando a respeito do diabo, creio eu, em Ezequiel 28, falando do rei daquela região, mas usando uma coisa que tinha acontecido com Satanás para falar daquele rei. Deus fala que o problema foi o orgulho do coração. O teu coração se elevou. Foi isso que te derrubou. A gente vai falar mais sobre orgulho daqui a pouco. Jesus Cristo falou que adultério, ele antes de se materializar mundo afora, ele acontece no coração, e às vezes é só no coração, porque um homem que olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Ou seja, meus irmãos, qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é o nosso coração. Qual é o maior vilão da tua vida? O maior vilão da tua vida é o teu coração. Aliás, Deus diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Você reclama dos homens de Brasília? Você tem um trem dentro do teu peito que é pior. O teu coração é desesperadamente corrupto. O maior vilão da tua vida é você, é o teu coração. Jesus Cristo deixou isso perfeitamente claro quando ele diz: vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas são as que contaminam a pessoa. O comer sem lavar as mãos não contamina. Ou seja, esse nosso cerne, esse nosso lugar mais central, esse lugar que define tudo que nós somos, tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós volicionamos, tudo que nós desejamos, esse nosso lugar central, ele foi duramente manchado pela nódoa do pecado. Ele é mau. E por isso, desse lugar, desse coração, surge todo tipo de males. Isso daqui é um resumo de todos os textos que a Bíblia fala do que surge no nosso coração. Incredulidade, perversão, orgulho, maldade, teimosia, rebeldia, transgressão, planos maus, corrupção, ídolos, adultério, endurecimento, coração dividido, ora que é Deus, ora que é ídolos, distanciamento de Deus, sobrecarga, abandono de Deus, teimosia, incircuncisão, insensatez, obscurecimento, impenitência, falsidade e auto-engano. Isso é o que nós somos, irmãos. Isso é um retrato do nosso coração. Então, quando nós dizemos meu coração era sujo, a gente está falando uma coisa muito séria, muito grave, muito pesada. Porque se o nosso coração é sujo, então lascou. Sabe por quê? Como diz o Ted Tripp, o coração determina o comportamento. Você é o seu coração. E o seu coração foi danificado, espiritualmente danificado naquele nível. Aliás, esse livro é brilhante, tá? Esse livro do Ted Tripp sobre a educação de filhos é brilhante, porque ele vai mostrar para você que o que você quer como pai, o que você quer como mãe, é transformar o coração do seu filho, não o comportamento. Aliás, ele diz, uma mudança de comportamento que não vem do coração não é recomendável, é condenável. Se o teu filho te obedece e essa obediência não vem do coração, essa obediência não presta. Essa obediência não é elogiável, ela é condenável. Provérbios nos diz, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Qual é a solução então, irmãos? Se o nosso centro de controle mais fundamental foi infectado por um vírus danoso que é o vírus do pecado, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa solução? A nossa solução é falar com aquele que é o melhor cardiologista do mundo, o Senhor nosso Deus. E clamar a Ele, dá-me um coração
igual ao teu. Eu estou pulando aqui milhares de versículos bíblicos, irmãos. Não milhares, dezenas de versículos bíblicos. Mas o fato é que a Bíblia repete muitas vezes que Deus é quem conhece os corações. Deus é quem tem acesso aos corações. Deus é quem consegue avaliar os corações. Deus é quem sonda os corações. Deus é esse Senhor, Rei dos Reis, que tem competência para analisar o que está dentro do nosso coração, para provar os lugares mais recônditos, mais íntimos, mais profundos do nosso coração. Ele conhece o coração de todos, sonda os corações, prova os corações. Ele é quem limpa os nossos corações. Assim, meus irmãos, a batalha por santidade é uma batalha que acontece onde? No coração. Várias vezes o seu problema, a sua dificuldade, o motivo pelo qual você não consegue vencer algum dos seus pecados, é que você está batalhando por santidade no campo do comportamento, no nível do comportamento. Você tem um comportamento que você quer abandonar, e você fica tentando deixar só esse comportamento e lutando a batalha da santidade no nível do comportamento. Você nunca vai conseguir abandonar pecado desse jeito. A batalha da santidade se luta no nível do coração, é num nível mais profundo. É quando o Senhor entra no nosso coração e toma posse. É quando o Senhor entra no nosso coração e finca a sua bandeira de verdadeiro dono do nosso coração. É quando nós rendemos o nosso coração nas mãos do Senhor, é que nós conseguimos verdadeira santidade. Aliás, João Calvino expressou isso muito bem, quando ele criou um logotipo para si mesmo, que é uma mão que tem um coração. Então vem o lema: o meu coração te ofereço, Senhor, pronto e sincero. O meu coração te ofereço, Senhor, de maneira pronta e sincera. A batalha por santidade, irmãos, é uma batalha que acontece no coração. Nós precisamos ter um coração transformado nas mãos do nosso Senhor. Tinha muitas outras coisas para falar, isso daqui eu escondi vários slides, nem sei se está escondido aqui, está muita coisa aparecendo. Então, no final das contas, é isso que a gente precisa. A gente precisa clamar ao Senhor: Senhor, trabalha o meu coração. Sabe por quê? Porque nem eu e nem você compreendemos completamente a profundidade do nosso coração. Nem nós conhecemos o que realmente está acontecendo aqui dentro. Quais são todas as dinâmicas que estão acontecendo aqui dentro? Quais são as dinâmicas de auto-engano, as dinâmicas de busca de recompensa, as dinâmicas de autogratificação, as dinâmicas do nosso coração? Nem a gente tem acesso a isso. Mas o Senhor tem. Lembra, não é? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que vem logo depois? Eu, o Senhor. Eu esquadrinho o coração e eu dou a cada um conforme o fruto das suas ações. O coração é a arena da batalha por santidade. Nós precisamos lutar para que o nosso coração seja cada vez mais do Senhor. Como é que eu batalho? Mesma coisa de sempre. Todo sermão, ele no final das contas tem a mesma aplicação, viu, meus irmãos? E a aplicação é outra musiquinha infantil. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Final das contas, tudo que a gente fala tem a mesma aplicação. E o triste é que tão pouca gente continua fazendo isso. É a mesma coisa que a gente fala todo santo domingo. E muito crente não pega na Bíblia durante a semana. E muito crente não ora. E muito presbiteriano nunca fez um jejum na vida. Irmãos, nós precisamos batalhar por santidade e usufruir e usar os meios de graça. O Espírito Santo é aquele que entra no nosso coração e toma posse do nosso coração. Ele se torna o Senhor do nosso coração. A gente precisa de mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. É Deus que implanta a lei no nosso coração. Aliás, essa era uma das promessas da nova aliança. Na nova aliança, Deus promete que tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, dentro do qual estaria implantada a lei de Deus. É isso que o Espírito Santo faz por nós. E é isso que nós precisamos. Precisamos nos encharcar com a palavra, de tal maneira que a palavra vá formatando o nosso
coração. E o nosso coração, então, se torne a sede de todo tipo de virtude. É isso que significa, irmão. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por isso que a Bíblia fala isso. Porque o coração é o teu cerne, é a tua torre de controle. O que a gente vai fazer agora é pular. Agora eu terminei a palestra de ontem e agora eu vou tentar dar a de hoje. Ok? A primeira de hoje vai ser sobre o orgulho. E faz todo sentido, porque talvez o principal problema do nosso coração seja exatamente esse, seja o nosso orgulho. Até gente que se acha humilde e às vezes se diz humilde, até gente que a gente confunde, não é? Humildade com pobreza, humildade com ignorância. A gente confunde o conceito de humildade com outras coisas que não são humildade. Mas o verdadeiro fato, irmãos, é que todos nós somos orgulhosos. Então a gente vai ver isso em 7 pontos, se é que a gente vai dar conta disso. Primeiro, do que a gente está falando quando a gente fala de orgulho? O orgulho foi o pecado do diabo, o orgulho foi o pecado de Eva, o orgulho é a raiz de todos os males. Outros pecados causados pelo orgulho, manifestações do orgulho, detecte a sua, manifestações do orgulho no casamento. Então, quando a gente fala de orgulho, do que a gente está falando? Dessa lista inteira aí de coisa ruim. Altivez, amor próprio, vocês ouviram, as mulheres ouviram sobre isso hoje de manhã. Arrogância, autoabsorção, autoadmiração, autoestima, autoexaltação, tudo orgulho. Tudo é o mesmo pecado do orgulho com nomes distintos. Honrar a si mesmo, brio, convencimento, descaso, desdém, desprezo, desrespeito, desumildade, dura serviço, egoísmo, empáfia, gabarolice, essa é antiga, imodéstia, imponência, insolência, jactância, menosprezo, narcisismo, obstinação, olhos altivos, orgulho, ostentação, presunção, pretensão, respeito próprio, soberba, vaidade, vanglória. Na maioria das vezes, nós estamos falando do mesmo monstro. Estamos falando do orgulho. Orgulho que Stuart Olyott ou Stuart Scott define. O orgulho é um mal epidêmico. Ele está em todo lugar e se manifesta de muitas maneiras. Por mais que odiemos admitir, todos nós temos orgulho. Todos, sem exceção. A questão não é, eu tenho orgulho? E sim, onde o meu orgulho está? Quanto dele eu tenho? Todos nós temos a tendência de pensar muito sobre nós mesmos e a respeito de nós mesmos. Orgulho foi o pecado do diabo. Lá em 1 Timóteo nós lemos que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Ou seja, é Paulo quem faz essa ligação do pecado do diabo com o orgulho. Isaías 14, que eu também acredito que seja um texto que fala a respeito da queda de Satanás, diz: a sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas, a sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lá na versão de Ezequiel, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. C.S. Lewis, falando sobre isso, ele comenta da seguinte forma: de acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mal supremo, é o orgulho. A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras fichinhas em comparação. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. E tantas vezes nós somos tão pacíficos com o nosso orgulho, não é verdade? Às vezes nós até nos orgulhamos do nosso orgulho. Às vezes até... Aliás, esse é um pecado que os seres humanos, isso eu aprendi com a minha esposa, esse é um pecado que as pessoas têm facilidade de assumir. Já percebeu? As pessoas assumem: não, eu sou orgulhoso. Sou orgulhoso. Porque dá um certo orgulho admitir orgulho.
Só que, irmãos, dá um orgulho porque a gente é tolo, porque a gente não sabe a gravidade desse pecado. Agora, inveja ninguém assume, que humilha assumir inveja. Então, a gente assume orgulho, mas nunca assume a inveja. O orgulho é o estado de mente completamente contrário a Deus. Além de ter sido o pecado do diabo, o orgulho também foi o pecado de Eva. Pecado de Eva. Como é que o diabo convenceu Eva ao seu pecado? Ele falou o seguinte: Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, os olhos de vocês, de seu e do teu marido, se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, qual foi a tentação mais básica? Ser como Deus. E eu mereço, não mereço? Eu não mereço ser como Deus? Não mereço ser tratado como Deus? Não mereço ser respeitado como Deus? Não mereço saber o tanto que Deus sabe? Eu não mereço ser Deus no final das contas? A mesma coisa que levou o diabo para o buraco foi aquilo que levou os seres humanos para o buraco. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido e ele comeu. Davi, quando fala da sua luta com o orgulho, não da sua luta, mas do fato de que ele tinha até certo ponto conseguido dominar o orgulho, ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança, assim é minha alma para comigo. Espera, Israel, no Senhor. Ou seja, uma das marcas do orgulho é buscar coisas maravilhosas demais para nós. Foi isso que Eva fez. Ela quis ser como Deus. O orgulho foi o pecado de Eva. Paul Tripp, falando sobre isso, ele diz: essencialmente, Satanás estava dizendo a Eva: Eva, você pode viver para um reino maior e mais satisfatório do que o reino de Deus. Se vocês fizerem uma coisa, poderão ter um reino onde serão o centro e onde governarão sozinhos. Não é isso que o diabo continua oferecendo para cada um de nós? Não se humilha, não. Não deixa ele pisar em você, não. Não deixa ela pisar em você, não. Mostra quem manda. Tenha um reino, seja o rei do seu reino. Aliás, o orgulho nos faz falar uma coisa na oração do Pai Nosso, mas ter outra coisa no coração, não é? É o orgulho quem transforma a nossa oração do Pai Nosso, e essa é a verdadeira oração de alguns. Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu nome. Venha o meu reino. Seja feita a minha vontade na terra, assim como ela também deve ser feita no céu. Isso é a verdade na vida de muitos de nós. Talvez, para ser realista, na vida de todos nós em alguma medida. Essa é a nossa luta. É a batalha para sermos deuses. A mentira do diabo é essa. A transcendência é realmente encontrada quando você vive no centro do seu próprio mundo. Ou a alegria e satisfação suprema são encontradas quando você vive para si mesmo. Não é isso que o diabo está dizendo o tempo todo? Aliás, o primeiro mandamento da Bíblia, chamada Bíblia satânica, não é o diabo te dizendo, me adore como Deus. Mas é o diabo dizendo, você merece ser melhor reconhecido e ser adorado como Deus. O diabo raramente vai chegar e falar assim, me adore. O diabo normalmente chega e fala, se adore. Adore você mesmo. Goste mais de você mesmo. Busque mais alegria para você mesmo. Seja o centro do seu próprio mundo. Raramente o diabo vai falar, me faça o centro do seu mundo. Porque a maneira do diabo se tornar o centro do nosso mundo é quando nós nos tornamos o centro do nosso mundo. O orgulho é o pior dos pecados. O orgulho é o pecado mãe. É o pecado raiz. É o pecado que leva aos demais pecados. Andrew Murray diz o seguinte, quando a velha serpente que foi expulsa dos céus por seu orgulho, cuja natureza completa como o diabo era orgulhosa, falou suas palavras de tentação aos ouvidos de Eva. Essas palavras levavam consigo o próprio veneno do inferno.
E quando ela ouviu e entregou seu desejo e sua vontade à possibilidade de ser como Deus, quando Eva fez isso, conhecendo o bem e o mal, o veneno entrou na alma de Eva, no sangue, na vida de Eva, destruindo para sempre aquela abençoada humildade e dependência de Deus, que teria sido a nossa felicidade perpétua. O orgulho, irmãos, foi o que destruiu a nossa felicidade. Em vez disso, sua vida e a vida da raça que brotou dela se tornaram corrompidas desde a raiz, com o mais terrível de todos os pecados e maldições, o veneno do orgulho do próprio Satanás. Todas as desgraças das quais o mundo tem sido o cenário, todas as suas guerras, derramamento de sangue entre as nações, todo o egoísmo e sofrimento, toda ambição e inveja, todos os seus corações partidos e vidas amarguradas, com toda a sua infelicidade cotidiana, tem a sua origem no que este orgulho maldito e infernal, orgulho maldito e infernal, seja o nosso próprio ou dos outros, nos trouxe. É o orgulho que faz a redenção necessária. É do nosso orgulho que precisamos, acima de todas as coisas, ser redimidos. O nosso problema central é o nosso orgulho. Quarto ponto. O orgulho é a raiz de todos os males. O orgulho é um pecado de atitude no coração que transborda para a motivação da pessoa, tomada de decisões e atividades. O orgulho está na raiz de quase todos os problemas com os quais lidamos no aconselhamento bíblico. O que você vai fazer normalmente no contexto do aconselhamento? Encontrar os focos de orgulho do coração do seu aconselhado e lidar com esses focos de orgulho. O Timothy Keller diz o seguinte sobre isso. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade, o que provoca a maior parte dos crimes e da violência. Por que as pessoas são maltratadas? Por que são cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, palavra de origem grega que significava soberba, autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. Como o mundo mudou, não é? Aquilo que era considerado o pior dos males da humanidade passou a ser considerado a coisa mais necessária para nós sermos felizes. A humildade, o lugar da plena dependência de Deus, é pela própria natureza das coisas a primeira obrigação e a virtude mais elevada da criatura e a raiz de toda virtude. Por outro lado, o orgulho ou a perda dessa humildade é a raiz de todo o pecado e de todo o mal. O pequeno reino é atraente por uma razão principal, porque eu sempre estou no centro. De certo modo, isso magnetiza todo pecador. O pecado faz com que cada um de nós seja assustadoramente autocentrado. O DNA do pecado é o egoísmo. O pecado é desejar tudo do meu modo, como eu quero e no meu tempo. Acho que é nesse livro que o Paul Tripp conta a musiquinha que eles criaram na casa dele. Que é como que é? Eu quero o que eu quero, como eu quero. E quando eu quero é melhor que esteja lá. Eu quero o que eu quero, como eu quero. E quando eu quero é melhor que esteja lá. Nós queremos ser deuses. E esse é o maior dos problemas. Que nós lutamos para estabelecer o nosso próprio reino, ao invés de nos satisfazermos com um papel coadjuvante no reino de Deus. Quais são alguns dos pecados causados pelo orgulho? E a Bíblia mostra isso de maneira clara. A discórdia. Provérbios 13:10. Da soberba só resulta a discórdia. Tenham o mesmo modo de pensar uns com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Percebeu a relação? A gente consegue unidade quando a gente mata o nosso orgulho. O auto-engano. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, eu acho esse versículo maravilhoso. Se alguém julga ser alguma coisa, e aí tem
duas vírgulas, né? Ah, lembrando, não sendo nada. Alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O orgulho é a raiz do nosso auto-engano. Ele é o nosso próprio auto-engano. É o orgulho que nos faz falar coisas perversas. Eu odeio, diz o Senhor, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então veja, soberba, arrogância, mau caminho e boca que fica falando perversidades. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo que ele pensa é, Deus não existe. O ateísmo nasce no orgulho. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. A opressão social nasce no orgulho. Salmo 101:5. Que as escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. Quem tem olhar arrogante, coração orgulhoso, não o suportarei. Isso é um paralelismo hebraico. No paralelismo hebraico, você coloca em paralelo coisas que são equivalentes. As coisas equivalentes nesse texto são a calúnia ao próximo e a arrogância e o orgulho no coração. O nosso problema, irmãos, é o orgulho. O resto nasce do orgulho. Os outros pecados derivam do orgulho. Olhar arrogante, coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios, são pecado. O orgulho é o pai das maldições e das mentiras. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. O orgulho gera cegueira para o estado espiritual. Aliás, esse é um dos piores dos males do orgulho, não é? Porque o orgulho, ele te cega para os seus outros pecados. Como você se acha bom, como você se acha santo, como você acha que você não é tão ruim assim, como você acha que você é melhor do que a maioria, então o orgulho te cega para os seus outros pecados. Você não consegue lidar com os seus outros pecados porque você está cego para os seus outros pecados. E quem te cegou? O orgulho. O orgulho é o pai da ansiedade. Davi estava em paz. Davi descansou como uma criança que acabou de mamar e foi colocada para arrotar. Agora a criança se aquieta nos braços da sua mãe. Mas por que ele consegue descansar? Por que Davi consegue não buscar coisas maravilhosas demais? Porque não é arrogante o meu coração, nem altivo o meu olhar. O orgulho é que faz a gente viver ansioso, querendo galgar mais, conquistar mais, ter mais, ser mais reconhecido, ser mais visto. É o orgulho que faz essas coisas conosco. É o orgulho quem causa falta de pudor. Olha que interessante, o Senhor disse, visto que são orgulhosas as filhas de Sião, e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos. O que dá para uma mulher um desejo de vestir-se e agir de maneira sedutora? Orgulho. Esse texto deixa isso claro. Por que as filhas de Sião são orgulhosas? É que elas andam imponentes, olhar sem pudor, passos curtinhos. Naquela época isso era alguma maneira sedutora. E com coisinhas no pé que fazia tinir os enfeites dos tornozelos. A resposta de Deus é, eu vou fazer sarna aparecer na sua cabeça por causa disso. É o orgulho que faz a gente desobedecer os mandamentos de Deus. Os nossos pais se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. É o orgulho quem nos faz viver nos comparando com outros. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, na segunda palestra. Não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Você tem esse hábito de ficar se comparando com os outros, ficar se medindo com os outros? Isso é orgulho. A causa disso é o orgulho. É o orgulho que nos faz procurar o lugar de destaque, procurar os melhores lugares, como Jesus falou a respeito daqueles que buscavam os melhores lugares na festa do casamento. Orgulho é o pai do egoísmo,
é aquilo que nos faz ter dificuldade de voltar para o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor, seu Deus. Nem o buscam em tudo isso. Em suma, irmãos, é o orgulho quem gera todo tipo de pecado. E a Bíblia deixa isso bastante claro, que o orgulho gera todo tipo de maldade, todo tipo de pecado em nós. É o orgulho quem nos faz, diz o Stuart Scott, queixar-se contra Deus, lançar críticas a Deus, faz a gente ser ingrato, faz a gente ficar irado, nos faz ver a nós mesmos como melhor do que os outros, ter uma visão exagerada da nossa própria importância, dos nossos talentos, habilidades, focar na falta, focalizar-se naquelas coisas que nós não temos e ficar mal por causa disso. Não é baixa autoestima, é orgulho. O que faz você ficar mal por causa daquilo que você não tem é orgulho, não é baixa autoestima. É na verdade que você se ama demais. E você não aceita não ter aquilo que você acha que você tinha que ter. Não ser aquilo que você acha que tinha que ser. É o orgulho quem gera perfeccionismo, é o orgulho quem nos faz falar demais quando a gente devia ficar mais quieto. Quem faz a gente achar que a gente sempre tem que falar algo. É o orgulho quem nos faz falar muito a respeito de nós mesmos. É o orgulho quem nos faz buscar independência, não nos submeter ou controle. É o orgulho que nos faz desgastar-nos com os que os outros pensam a nosso respeito, ficar magoados com as críticas que recebemos, não nos faz gostar de ser ensinados, nos torna sarcásticos, ofensivos e menosprezadores, nos faz não ter um espírito de serviço. Quando você chega lá no banheiro da igreja e o lixo está transbordando de papel, você aperta. E se a privada está suja por causa do último que usou, você limpa? Ou você é grande demais para isso? Certa feita, a Ju estava tratando uma pessoa que tinha um problema de orgulho muito sério, muito sério, muito sério. E aí a Ju recomendou o seguinte remédio. Peça ao seu pastor para você limpar o banheiro da igreja por várias semanas seguidas. Mas não depois que a faxineira já passou por lá. Você vai na segunda-feira, quando o banheiro estiver daquele jeito que depois que o pessoal usou no domingo. Você precisa entender que a gente vem do pó. E uma boa maneira é limpar a privada para isso. O orgulho nos faz ser defensivos, transferir culpa, não admitir quando erramos, não pedir perdão, nos rouba a oração, nos faz resistir à autoridade. Esse livrinho é pequenininho, mas é poderosíssimo, viu, meus irmãos? Nos faz minimizar os nossos próprios pecados e maximizar os dos outros. Ser impaciente ou irritável, ser invejoso ou ciumento, invejosa ou ciumenta. Usar os outros, ser dissimuladora, esconder os seus pecados, faltas e erros. Usar táticas de chamar atenção. Não ter relacionamentos próximos. É o orgulho, irmãos. O orgulho nos torna absolutamente perversos e pervertidos. 7 manifestações do orgulho. Deixa eu ver. Não, é número 7. Manifestações do orgulho. Não são 7, são muito mais. Como que o orgulho se mostra no teu casamento? Quando você tenta mudar o seu cônjuge. Quando você não ajuda o outro nas falhas do outro para não ter que conversar sobre as suas próprias falhas. Tem gente que é assim no casamento. Você não fala o pecado do outro nunca, porque você não quer que a coisa se volte contra você, você tem que tratar os seus próprios pecados. No fundo, você se acha superior ao seu cônjuge. Mais santo, mais inteligente, mais competente. Ficar remoendo os erros do outro. Como é que ele pôde fazer isso contra mim? Achar que o seu jeito de criar filhos é melhor em tudo. Como tem pais e mães novinhos orgulhosos na nossa época, gente? Eles acham que toda a sabedoria antiga não valia para nada. O grande lance é não comer açúcar. É o orgulho que nos faz ter greve de comunicação. É o orgulho que nos dá ira no casamento.
É o orgulho que nos dá amargura dentro do casamento. É o orgulho que nos faz provocar dentro do casamento. Para ver se o outro explode e você se sente então muito melhor, porque você é mais autocentrado, tem mais autodomínio. O orgulho causa inveja no casamento, disputa no casamento, desprezo das capacidades do outro. Você nunca elogia o teu cônjuge, por que será? O orgulho faz você querer sempre tomar o controle, omitir o cuidado, nunca elogiar por medo que o outro fique orgulhoso. O orgulho te dá impaciência, o orgulho te faz achar o outro burro. O orgulho te faz ser possessivo. Meu marido, meus filhos, minha casa, meu carro, tudo é meu. Tudo é meu. E eu não vou compartilhar nada com ninguém, porque afinal eu sou eu mereço. É o orgulho que às vezes faz a gente achar que a nossa personalidade é superior à personalidade do nosso cônjuge. É o orgulho que nos faz buscar ser servidos em vez de servir. Acharmos-nos bonzinhos e o outro mal. Acharmos-nos espertos, sagazes e o outro burrinho, bobinho. Acharmos-nos multitarefa e o outro lerdo. Acharmos-nos trabalhadores e o outro preguiçoso. É o orgulho que faz a gente ter dificuldade no casamento de aceitar nossas próprias limitações. Nos impede de admitir nossos pecados. Não aceitar que o outro progrida enquanto eu não progrido. Você só vai estudar depois que eu estudar. É o orgulho que nos faz não celebrar as vitórias do cônjuge. É o orgulho que nos faz querer ser o mais legal do casal, inclusive diante dos filhos. É o orgulho quem faz a gente querer chamar a atenção de outras pessoas que não o cônjuge. É o orgulho que nos faz falar mal do cônjuge para outros. Meu irmão, o seu problema, o meu problema, o nosso problema é o orgulho. Esse é o principal problema de todos. Assim eu concluo com as palavras do Olliott. Ou do Stuart Scott. Não é o Stuart Olliott, é o Stuart Scott. Talvez possamos dizer que a humildade é a única virtude que nos capacitará a ser tudo aquilo que Cristo deseja que sejamos. Sem humildade não podemos nos aproximar de Deus. Não podemos amá-lo de maneira suprema, nem testemunhar de maneira eficiente a respeito de Jesus Cristo. Sem humildade não podemos amar e servir aos outros, nem liderar da maneira como Deus quer. Sem humildade não podemos nos comunicar apropriadamente, nem resolver conflitos, nem lidar de maneira correta com os pecados dos outros. Sem humildade não podemos resistir, em especial, ao nosso próprio pecado. Em resumo, devemos abraçar e praticar a humildade, a fim de viver e ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos. O meu problema, o teu problema central, aquilo que está dentro daquele coração, que é o centro do nosso ser, e que gera todo tipo de perversão e de maldades e de coisas ruins, é o orgulho. Então entenda, você tem um grande inimigo principal. E o inimigo principal é o seu orgulho. Ainda que você se ache humilde, ainda que você se ache simples, ainda que você não tenha tido muito estudo, não tenha muito dinheiro, ainda que você, em geral, não seja uma pessoa muito notada pelas outras, o nosso maior problema, de todos nós sem exceção, é o orgulho. E é com isso que a gente precisa lidar. E no setting, no contexto do aconselhamento bíblico, esse vai ter que ser o nosso cuidado. Tanto cuidar do nosso próprio coração, quanto entender como é que o orgulho está gerando as perversões na vida dessa pessoa. Portanto, seja qual for o problema que você vai lidar no aconselhamento, uma coisa você já sabe, o orgulho precisa ser tratado. Isso facilita as coisas, porque às vezes a pessoa conta uma história e você não sabe por onde começar. Aqui é um bom lugar por onde começar. Comece pela humildade. Comece fomentando a humildade naquele coração e Deus vai trazer frutos abençoados para aquela vida. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, nós estamos muito longe de ser aquilo que deveríamos ser,
Mas o orgulho nos impede de ver a nossa pequenez, de ver a nossa sujeira, de admitir os nossos pecados. Pai, muitas vezes, na prática, o que nós queremos é ser o Senhor, é tirar o Senhor do trono e assentarmos-nos no trono. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Amamos receber louvor, amamos ser reconhecidos, vistos, amamos governar sobre outros, amamos brincar de Deus. Mas essa brincadeira mata, Pai. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos homens e mulheres humildes, que glorificam o Teu nome, não a partir de uma posição de grandeza, mas a partir de uma posição de humildade. Que assim o seja para a Tua glória em Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.